Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Amém. Graça e paz. Todos bem? Vocês estão preparados para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite? Amém. O Senhor já está fazendo, amém? Deus está fazendo, amém? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. Se encontra em João 20, a partir do 24 até o 29, amém? Boa noite você que nos assiste. Irmãos, hoje é Sozo. Sozo significa cura, salvação, libertação, amém? Eu creio verdadeiramente que o Senhor preparou esse momento. Esse momento é um momento único, amém? Ele escolheu para cada um estar aqui nessa noite. Ele escolheu para cada um estar assistindo em casa. E a minha oração é que, Senhor, abra os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Amém? Irmãos, antes de iniciar a palavra nessa noite, semana passada eu estava no restaurante aqui do lado. E teve a parte da tarde a gente foi no sorvete. Quem gosta de sorvete aí? Amém. E quando eu estava voltando, eu olhei para uma loja ali que abriu agora, dos meninos do Jiu-Jitsu. E algo me chamou a atenção naquela loja ali. Senhor, Deus, Ele tem ministrado no meu coração acerca de um assunto. E vocês vão ver eu pregando muito sobre isso, porque tem a ver muito com a minha vida. E a partir de agora, eu estava comentando com o pessoal da célula, a partir de agora vocês vão me ver falar exatamente muito sobre esse assunto, que são cicatrizes. Amém? E o interessante é que quando eu voltava que a gente foi no sorvete, eu olhei para a loja dos meninos e, pastor, é interessante que eu vi medalhas ali, troféus, né? E é interessante que Deus me fez lembrar dos diplomas que eu procurei ter, pastor, na minha vida. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Então, imagina, eu gosto de aprender tudo. E olhando para aquelas medalhas, troféus, Deus falou assim, tem pessoas que mostram diplomas, pastor, buscam medalhas, há quem mostre, apresente medalhas, né? Mas poucos apresentam cicatrizes. E Deus me fez pensar o seguinte, André, você tem alguns diplomas, mas as cicatrizes, você gosta de falar dos seus diplomas, daquilo que você aprendeu, mas e as suas cicatrizes? Você tem mostrado? E Deus, Ele falou assim, diploma fala daquilo que você conquistou, pastor. As cicatrizes falam daquilo que a gente suportou. Amém? Diploma são coisas que são celebrados em público, sim ou não? Mas as cicatrizes são provas das vitórias que foram conquistadas no secreto. Aleluia, Jesus. Você já percebeu que cicatriz é uma ferida que foi fechada, que foi curada? E sabe o mais lindo de tudo isso? Jesus, Filho de Deus, Ele ressuscitou com as suas cicatrizes. Isso não te chama atenção? Ele poderia vir sem nenhuma marca, mas Ele escolheu vir com as cicatrizes. E essas cicatrizes, Ele fez questão de mostrar essas cicatrizes, não como a lembrança de uma dor, mas como testemunho da vitória. E sabe o que eu aprendo?
e aí a gente vai para o texto, eu aprendo que as minhas cicatrizes são as medalhas, os troféus espirituais. Amém? João 20, 24. Eu creio que todos conhecem essa palavra. A palavra diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Jesus chegou, estando a porta fechada, e apresentou-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, disse-lhe: Senhor, meu Deus e Deus meu. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra. Pai, obrigado pelo louvor que já vem preparando, Senhor Jesus, para esse momento. Obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, como um corpo de Cristo, compartilhar aquilo que o Senhor tem para derramar nessa noite. Pai, a minha oração é única, Senhor Jesus, nessa noite, é que haja um quebrantamento de coração, é que haja, Senhor Jesus, um desbloqueio de mente total, Senhor Jesus. Pai, sonda os corações, a mente dos teus filhos nesse momento. Se por acaso existe algo que possa bloquear o teu filho de receber essa palavra, de sair daqui transformado, impactado, que seja repreendido em nome de Jesus, e o teu nome venha a ser engrandecido nesse lugar, Pai. A ti eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós acabamos de ler um texto lindo, que fala justamente sobre cicatrizes, marcas. E eu falei que esse texto me chama a atenção, porque eu pensando, Jesus poderia vir sem marcas nenhuma, mas ele veio mostrando para Tomé as suas marcas. Amém? As tuas cicatrizes não são símbolo de vergonha, são selo de graça de Deus na tua história. Irmãos, talvez você também tenha marcas que ninguém conhece, marcas no coração, marcas na alma, de repente perdas, fracassos, medos, frustrações. Mas nessa noite eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai sarar. Amém? Aleluia, Jesus, glória seja o teu nome, Senhor Jesus. Versículo 27, para a gente começar, fala assim: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda e coloque-o no meio do lado. Irmãos, o texto, esse é um texto de João, do apóstolo João, o apóstolo amado. E o contexto, ele diz que os discípulos estavam abalados. Tomé, cético, ele exige que vê Jesus, ele quer tocar em Jesus. E os discípulos falam: Tomé não estava na reunião. E os discípulos falam: Tomé, Jesus apareceu. E ele: eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar nas suas feridas. Da mesma forma, de repente a gente começa a agir dessa maneira, com a nossa incredulidade. E o texto diz que Jesus aparece em uma reunião onde está todos reunidos. A palavra diz que ele simplesmente aparece e vira para Tomé, fala: Tomé, pode tocar. Entenda que Jesus, de novo, Jesus poderia vir sem marcas, mas ele escolheu vir com marcas, não para mostrar a dor, mas para mostrar a vitória sobre a morte. E ele fala: Tomé, toca. Amém?
Eu quero compartilhar 3 pontos que me chamaram a atenção. Tomé aqui representa, de repente, todos nós, a dor, a decepção. De repente a gente, as circunstâncias vão nos tornando céticos, incrédulos. Sabe, o medo, o fracasso, a desilusão, vão nos tornando, vão nos bloqueando. E interessante que Jesus, ele não repreende Tomé, mas ele estende as mãos para Tomé. E ele permite que Tomé toque nas feridas. E ali nasce fé. Então primeiro ponto aqui, eu entendo que as cicatrizes de Jesus trazem cura para Tomé, para a incredulidade de Tomé. Não simplesmente cura para Tomé, mas ele gera salvação para a gente. Amém? As cicatrizes são assinatura do amor de Cristo. Não se esqueça disso. As cicatrizes de Jesus são assinatura do amor de Cristo. É interessante, né, que a gente vive em tempos onde todos querem mostrar conquistas. Sim ou não? Mas a gente esconde as feridas. Então a cultura digital nos ensina o quê? A disfarçar as dores e a filtrar a realidade. Mas o evangelho, na qual eu aprendi, ele me ensina que as marcas curadas, elas geram salvação, cura para outras vidas. O evangelho nos ensina, o evangelho é o oposto a tudo isso. O evangelho mostra que as marcas curadas geram graça. Amém? É interessante que um estudo em Harvard, em 2023, revela que existe uma vulnerabilidade autêntica. E uma das maiores forças emocionais. Só que no reino de Deus, irmãos, isso se traduz em testemunho. Sabe? Então, o que eu aprendo? Que eu preciso testemunhar, que eu preciso abrir a minha boca. Porque a partir do momento que eu começo a expor as minhas cicatrizes, elas vão glorificar a Deus. Aleluia, Jesus. O primeiro ponto é que as cicatrizes revelam que você venceu. Amém? Eu creio que todos nós carregamos cicatrizes. Todos nós carregamos feridas. De repente, existe uma ferida que ainda está aberta. E o segundo ponto fala sobre as feridas abertas. Sabe o que são feridas abertas? Feridas abertas são situações não resolvidas, falta de perdão. Feridas abertas são angústia, medo. Feridas abertas doem. Quem já viu ferida aberta? Como é que é feio? Ferida aberta dói, infecciona, limita. Então feridas emocionais não tratadas, sabe o que acontece? Vai gerar incredulidade, amargura. Deus, Ele não quer que nós vivamos sangrando. Irmãos, eu creio que o Deus cura as feridas do nosso coração, mas não contra a nossa vontade. A gente precisa declarar. E nessa noite a minha oração era: Senhor, traga aqueles que precisam de cura. Eu comentava com o pessoal da célula. Gente, existem muitas pessoas sangrando porque elas têm vergonha, medo de expor as feridas. Existem muitas feridas abertas em diversos ministérios. Situações não resolvidas, falta de perdão, orfandade. Eu falo por mim, durante muito tempo, eu vivi com uma ferida aberta. Eu falei algumas vezes, mas eu fui adotado com 2 meses de vida. E eu estava quase morto. Fui pego em situação crítica. Até os 8 anos, eu tomava vacina todos os meses. Até hoje eu carrego algumas marcas. E
durante boa parte da minha vida, eu cresci com uma ferida aberta. E essa ferida, ela me bloqueou, ela me impediu de ter acesso a algumas coisas do reino. Eu cresci, pastor, a minha vida toda ouvindo que Deus era Pai. Mas essa ferida me impediu de ver Deus como um Pai. Essa ferida me impediu de sentir Deus como um Pai. E sabe o que isso gerou? Bloqueios emocionais. Bloqueio em diversas áreas da minha vida. Muitas das vezes eu questionei: Senhor, eu faço tudo certo, por que isso não avança? Eu estava com a ferida aberta. Quantas das vezes nós estamos assim, estamos louvando, pregando, e a ferida está aberta, a falta de perdão. E durante muito tempo essa ferida aberta me bloqueou em todas as áreas. Até que um dia eu conheci um povo louco por Jesus. Conheci um povo que me confrontou logo que me viram. Sabe o que eles falaram? Qual a sua identidade? Eu falei: como assim? Minha identidade? Eu sou chefe. Olha os títulos. Olha os diplomas. Não perguntei o que você faz. Eu perguntei quem é você. E aquilo foi um confronto para mim, sabe? Eu falei: eu gosto muito de aprender, sempre estudei muito. Mas essa pergunta foi no íntimo. Como assim, quem eu sou? Eu sou o que eu faço, não? Não. Irmãos, durante algum tempo, eu me fiz essa pergunta: quem eu sou? Porque durante boa parte da minha vida, eu era quem as pessoas falavam que eu era. Então eu ouvi que eu não era ninguém. De repente você chegou assim nessa noite, você ouviu que você não é ninguém. Sabe o que eu ouvia? Que eu não ia chegar a lugar nenhum. Sabe o que eu ouvia? Que eu fui rejeitado. E para mim era muito difícil estar conversando com um grupo de pessoas, porque se você não olhasse para os meus olhos, eu estava falando: ele está me rejeitando, porque existia uma ferida aberta. E a partir do momento que eu fui confrontado com a verdade, eu precisava entender quem eu era, eu precisava fechar uma ferida, porque ferida aberta, irmãos, vai me impedir de ter acesso ao reino. Só que eu entendi que ferida fechada, ela me gera autoridade. E é interessante que quando eu comecei a questionar quem eu era, eu não podia mais acreditar ou ouvir as pessoas, porque o Senhor falou através de uma pessoa: a revelação de quem você é só pode vir daquele que te formou, daquele que te criou. Sabe quem criou você, irmãos? Deus. Sabe quem sonhou com você? Deus. E sabe qual é a primeira verdade que gritou no meu coração? Você é filho. Vira para o seu irmão e fala assim: você é filho. Não só filho, mas sabe qual é a palavra que pulsou no meu coração? Foi: você é filho amado. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei: eu sou filho? Eu não fui rejeitado? Não, você não foi rejeitado. Não me abandonaram, não me deixaram quase morrendo. Não, eu sonhei, eu projetei. Ei, você tem noção que você é filho amado? Que você não é rejeitado, que você não foi rejeitado? Que Ele traçou um caminho lindo para você? Que você não é as mentiras que o inimigo sopra a seu respeito? Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo a presença do Senhor nessa noite. Você está sentindo, irmãos? Então as feridas abertas te impedem de acessar a cura. Eu vejo feridas abertas aqui, irmãos. Sabe por quê? Sabe por que eu vejo? Porque sobre mim desceu uma unção, pastor. Isaías 49:5.
a primeira revelação que Deus falou para mim foi: eis que te escolhi, desde o ventre da tua mãe, para que tu traga o meu povo de volta. Sabe a minha identidade? Qual é a minha identidade? Eu sou ativador de vidas, de propósitos. Eu sou ativador de identidade. E quando eu falo que eu vejo feridas abertas aqui, porque o Senhor me curou, o Senhor fechou a minha ferida, e o Senhor me revestiu com uma autoridade, através do Espírito Santo, para liberar cura. E eu vejo irmãos curados aqui nessa noite, que também têm esse poder através do Espírito Santo. Mas eu vejo também que essas pessoas obtêm, pastor, até essa unção, mas às vezes ficam com medo. Ei, volte à primeira verdade, que você é filho amado. E o Senhor quer usar as suas feridas, as suas cicatrizes, para curar outras pessoas. Ei, irmão, você que está com uma ferida aberta, existem homens e mulheres de Deus aqui nessa noite, que detêm autoridade no Espírito Santo para liberar cura sobre a sua vida. Mas esse derramamento, ele vai fluir a partir do momento que você expor as suas feridas. Eu precisei expor as minhas feridas ao Senhor para Ele curar, pastor. E até hoje, eu continuo no processo. E até hoje eu continuo expondo as minhas feridas. E o Senhor vai curando, me revestindo de autoridade. Amém? Então, feridas abertas doem, infeccionam, limita a gente. Feridas emocionais não tratadas geram incredulidade, geram amargura. Então a gente está vivendo agora uma epidemia de feridas internas. Sabe como? Ansiedade, rejeição, ressentimento. Já parou para conversar com alguém hoje? Todo mundo está muito, não sei se é sentimental, mas todo mundo está ansioso. Todo mundo está com medo da situação, de tudo que está acontecendo. Sabe? Então muitas pessoas estão sangrando do nosso lado. E a gente, através do Espírito, tem a cura, irmãos. Mas a gente está retendo isso. Aleluia, Jesus. Minha palavra é: não esconda as suas feridas. Para quem está ferido, minha palavra é: não esconda as suas feridas. E minha palavra para quem está curado é: não esconda a cura. Não retenha a cura. Deus, Ele fez em você, mas Ele quer fazer através de você também. Amém? Deus, Ele quer cicatrizar quem ainda está sangrando. Então, de repente, você chegou aqui nessa noite se sentindo assim, sabe, com a vida toda sem entender. De repente, você tem vivido uma vida toda, pastor, você foi ferido. E sabe qual é a tendência da gente que é ferido? Ferir as pessoas. Sim ou não? Eu fui assim durante algum tempo. Eu estava ferindo as pessoas com as palavras. Por quê? Porque eu estava ferido. A tendência é: quem está ferido fere. Mas quem está curado? Quem está curado, irmão? Será que a gente está ferido e a gente está ferindo as pessoas? Aleluia, Jesus. Precisamos sair daqui com esse discernimento, irmãos. Não podemos mais ficar sangrando nas outras pessoas. Nós não podemos mais reter a cura, porque o Senhor fez em você, mas Ele quer fazer através de você. Amém? É interessante que um tempo atrás uma pessoa chegou para mim e falou assim: André, teria como você fazer um atendimento para uma pessoa? A pessoa está rebelde, está assim, está, sabe? E eu louvo a Deus que essa pessoa nos deu, sabe, como que a pessoa estava. E eu já tinha essa revelação de quem está ferido fere. E essa pessoa já cheguei para conversar, e a primeira impressão da pessoa já foi querer te atacar. Só que eu já vim com um abraço. E isso quebrou a pessoa. Por quê? Quem está ferido fere, mas eu sou curado. E eu carrego a cura. Amém? E é interessante a evolução dessa pessoa. É interessante o agir de Deus através desse entendimento, irmãos.
Como que você está nessa noite? Será que a gente não está desferindo mágoas? Sabe? Sabe aquela coisa que não tem nada a ver com você? Vou comentar com ele comentar com o irmão? Ah, irmão, isso, falar mal de outra pessoa, sabe? Será que não tem uma amargura no teu coração? Você precisa expor isso. Amém? Feridos ferem, curados curam. Então nós vamos precisar nos colocar no lugar da outra pessoa muitas das vezes. E entender que de repente a pessoa que está te atacando está ferida. E você vai precisar se colocar no lugar da pessoa e falar assim, não. Essa pessoa não é assim, ela não pode ser assim, ela não sabe a identidade dela. E cabe a mim, curado, trazer cura para essa pessoa, amém? Então a primeira coisa é que a gente precisa tomar uma decisão. A gente ferido precisa decidir expor as feridas, amém? Quem está ferido precisa decidir, porque tudo na nossa vida é sobre decisão. A gente está o tempo todo decidindo, ao acordar e ao dormir, é decisão. Seja as coisas mais simples e as mais importantes, tudo é decisão e todas as decisões impactam na nossa vida. E a decisão da gente que está ferido é, eu preciso decidir expor as minhas feridas. Eu não posso mais viver carregando, sangrando, carregando esse peso. Irmãos, quem está ferido nessa noite, o Espírito Santo te trouxe aqui para você abrir, para você se abrir, para você abrir seu coração. Não saia daqui sem expor as suas feridas, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui. O mesmo Senhor que apareceu para Tomé, falou, Tomé, toca, Ele está aqui nessa noite. E Ele vai usar os pastores, os irmãos, que carregam a cura para curar você nessa noite. Amém? O terceiro ponto fala sobre as cicatrizes nos dão autoridade e nos ligam à glória. Então, é interessante que Tomé representa todos nós, a dor, a decepção, né? Só um segundo. Aleluia, Jesus. Então, as cicatrizes nos dão autoridade. Gálatas 6:17 fala assim, ó, as cicatrizes nos dão, Paulo 6:17 fala assim, ó, trago em meu corpo as marcas de Cristo. Essas marcas eram sinais de autoridade. Então toda cicatriz curada, olha só, toda cicatriz que é curada, ela se torna chave, ela se torna autoridade. Aleluia, Jesus. Charles Spurgeon, não sei se é assim que pronuncia, né? Eu gosto muito dos livros dele. Ele fala assim, ó, os que passaram pelo fogo são os que melhor sabem consolar os que ainda estão nas chamas. Então no mundo secular, a superação gera o quê? Respeito, né? Você vê uma pessoa que superou, você respeita essa pessoa. Só que no reino, sabe o que gera? Gera unção. A superação gera unção no reino de Deus. Então a autoridade espiritual, ela não vem simplesmente do palco, mas ela vem do secreto. Ela vem no vale. Quando você permite que Deus cure você. Então Deus confia ministérios a quem foi ferido e curado. Aleluia, Jesus. As cicatrizes, irmãos, curadas, elas te qualificam para servir, para ser um canal de Deus para outras vidas. As marcas, elas te conectam ao Cristo que ressuscitou, ao Cristo da vida. Amém? Eu quero resumir essa mensagem de hoje sobre isso, sobre feridas abertas e cicatrizes fechadas. De novo eu quero bater nesse ponto. Existem pessoas que estão sangrando há muito tempo. Estão sangrando há muito tempo. Paternidade, orfandade, pessoas que se sentem sozinhas, pessoas que ouviram e ouvem mentiras o tempo todo do inimigo.
Ei, existe uma palavra de vitória sobre a sua vida. Existe uma verdade sobre a sua vida. Você é filho amado. As marcas que você carrega vão gerar em você autoridade para curar outras pessoas. Aleluia, Jesus. Irmãos, Jesus ele poderia ter escolhido vir sem marca, mas ele escolheu vir e mostrar as suas marcas. Sabe por quê? Porque as cicatrizes, essas feridas, elas não envergonham você. Elas não vão envergonhar você. Essas feridas vão glorificar o nome do Senhor. Então, se você está pensando, será que eu falo dessa falha? Será que eu falo disso que eu passei, que eu estou passando? Ei, as feridas não vão envergonhar você. Elas vão glorificar o Senhor. Eu carrego marcas, cicatrizes, que são para a glória do Senhor. Durante muito tempo eu vivi com a mentalidade de que era rejeitado, que fui abandonado. Mas o Senhor, Ele me trouxe o verdadeiro significado, que é a unção, que é o derramamento, que é a ativação de vidas. Amém? Então, para encerrar, eu queria que você se colocasse de pé. Irmãos, as suas feridas são prova viva de que Deus ele quer fazer em você e através de você. Deus ele não quer que você esconda as suas feridas. Ele quer que você exponha as suas feridas, porque Ele quer tratar. As suas cicatrizes são livros abertos da graça do Senhor. E eu quero terminar falando de uma, como é que eu posso dizer? Existe uma arte japonesa, que eu nem vou me atrever a falar o nome aqui, mas ela consiste no seguinte: em restaurar os vasos que foram quebrados. O que ele faz? Essa arte, ela derrete ouro e ela restitui esse vaso. Então ela vai cobrindo as rachaduras desse vaso com ouro. E aí, sabe qual é o resultado disso? Que as marcas, elas não são escondidas. Começa a aparecer as marcas douradas. Então, esse vaso, ele se torna mais valioso. Sabe qual é o segredo dessa arte? É que o ouro, ele não esconde a rachadura, mas ele as preenche. Assim é o Deus com a gente. Ele não apaga as tuas feridas, mas Ele preenche com a glória da graça. Amém? E quando as pessoas olharem para você, elas não verão a dor, elas não vão ver uma dor quebrada, mas elas vão ver um brilho do Senhor, da graça do Senhor através de você. Amém? Talvez você hoje esteja com essas feridas abertas. Talvez o tempo passou e você continua sangrando, você continua vindo na igreja, cultuando e está sangrando ainda, sabe? Existe uma unção aqui, nessa noite. O mesmo Jesus que apareceu para Tomé está aqui nessa noite. E Ele traz cura. E hoje é a noite de cura, de salvação, de libertação, amém? Você crê nisso, irmãos? Aleluia. Então deixa que Cristo cicatrize essa ferida que ainda está aberta. Deixe esse ouro da graça preencher essas rachaduras e tornar você belo, lindo, a imagem e semelhança dEle, amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, nessa noite nós nos aproximamos de Ti, Jesus. Não como máscara, Senhor Jesus,
mas com feridas. Alguns aqui estão sangrando há muito tempo. Outros já cicatrizaram, Deus. Mas todas essas pessoas, elas carregam histórias, carregam propósitos, carregam identidades. Pai, a Tua palavra diz que Tu és o Cristo das marcas. Aquele que foi transpassado, que ressuscitou. E que veio com suas cicatrizes intactas. Sabe por quê? Para nos trazer cura, nos trazer salvação, libertação, para que Teu nome seja engrandecido. A Tua glória, Senhor Jesus, vem depois da cruz. Hoje, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, toca nas nossas feridas, assim como Tu tocasse a vida de Tomé, que Tu, Senhor, trouxe cura para Tomé, para a incredulidade de Tomé. Toca nas nossas feridas. Pai, em nome de Jesus, transforma essas feridas abertas em testemunho de cura para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Faz, Pai, daquele que nos feriu, daquilo que nos feriu um altar de adoração, de revelação do Teu propósito, Pai. Pai, onde o coração foi partido, que haja esperança. Onde existe medo, Pai, que haja, Pai, fortaleza, que haja, Senhor Jesus, convicção do chamado. Pai, Deus, coloca o Teu ouro, Senhor Jesus, nas rachaduras da nossa alma. Preenche, Pai, cada fissura com a Tua promessa, com a Tua presença, como o oleiro que restaura um vaso com a glória, Senhor Jesus. Que cada cicatriz, Pai, brilhe com o reflexo do Teu poder. E que o mundo olhe para nós e veja a Tua graça correndo através da nossa vida. Senhor Deus, nos ensina a revelar as nossas cicatrizes. Pai, porque são elas que anunciam que o Senhor é o Deus da cura, da salvação, da libertação. Pai, levanta hoje corações curados. Levanta hoje, Pai, corações redimidos. Levanta hoje, Pai, guerreiros, homens e mulheres ativadoras de vidas. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez comigo, Pai, uma vez, revela-te aos Teus filhos, revela o propósito para os Teus filhos. Assim como o Senhor fez comigo no secreto, Pai, que o Senhor trouxe a revelação de quem eu era, que o Senhor me mostrou todas as mentiras que o inimigo fica soando o tempo todo. Traga essa revelação para os Teus filhos, Pai. Pai, nós queremos testemunhar, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor Jesus, porque o que era ferida vai virar cicatriz para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te engrandecer nessa noite. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por essa rica palavra, por essa rica oportunidade. Irmãos, não abram seus olhos, continuem com seus olhos fechados. Obrigado, Jesus. Pai, nós declaramos nessa noite que as nossas cicatrizes, as nossas feridas pertencem a Ti. As nossas feridas não nos definem, mas elas revelam a grandeza do Teu nome, Pai. Continua com seus olhos fechados, irmãos. Aleluia.